Viver uma vida perfeita, rodeado por aqueles que ama, uma vida no campo, onde há a possibilidade de você ser a criança mais livre do mundo, correr, brincar e desbravar toda a área da fazenda onde mora, isso tudo junto com sua família. Uma família sem laço sanguíneo, mas desde cedo você já aprendeu que família é aquele que escolhe ficar ao seu lado e não o que o universo o junta por laços maternos. E no fim, você descobre que não passa de uma mercadoria, que tudo aquilo que você acreditou um dia não passou de uma mentira. Todo o tempo em que você sorria e corria, se sentia livre, não passava de um pequeno momento do qual logo iria acabar. Saber que você não é nada mais que uma simples mercadoria. Tô falando do anime The Promised Neverland. O anime ele tem a primeira temporada na Netflix. A segunda temporada não tem ela disponível ainda na Netflix. Mas se você é novo aqui, eu sou o John, bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações. E bora de como sobreviver em The Promised Neverland. Bom, primeiro que esse episódio que eu tô gravando de como sobreviver em The Promised Neverland, ele é baseado só na primeira temporada do anime, tá? Eu sempre tive vontade de ler ou assistir, mas eu tinha visto que tinha muita gente que tinha dado hate na segunda temporada, então me desanimou um pouco. Mas ainda assim eu assisti a primeira, eu gostei, então por isso que eu estou fazendo especificamente da primeira temporada, então é só para deixar claro, porque provavelmente na segunda temporada tem coisas explicadas que acabam mudando a sua visão da primeira. Então é só para ressaltar mesmo, fechou? Então a história do anime, a história do anime The Promised Neverland, era sobre um grupo de crianças que viviam em uma casa, né, um orfanato, em uma espécie de fazenda, e todas elas vivem felizes, obviamente, e elas são submetidas a provas para testarem seus níveis cognitivos e claro que são expostas a uma vasta quantidade de informações, de conhecimentos gerais. No anime nós contamos com três personagens principais, que são a Emma, o Ray e o Norman, tá? E juntos eles vivem aí com mais 35 órfãos e sua cuidadora, que é chamada de Mama por todas as crianças. Todas as crianças, elas têm um número tatuado no pescoço, obviamente, pelo que parece, não falou em nenhum momento, mas é meio explícito que é a numeração da quantidade de crianças que passa, então é só um número meio que para ter um controle ah, de qual criança se trata. Tirando isso, a única coisa supostamente estranha são duas regras, né, que foram criadas. A primeira é que não se deve atravessar um portão. Esse portão ele fica um tanto longe de casa, mas ele fica na direção da frente da casa. E a segunda é não atravessar a cerca que fica na parte de trás, que dá acesso a uma floresta. Aproveitando, só para dar uma pausa, se você estiver escutando até aqui e estiver gostando, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações e também me ajudar a saber se vocês estão gostando, beleza? Então, voltando, tirando essas duas regras e o número no pescoço que é um tanto estranho, até aí é tudo ok. Eles intitularam esses locais como perigosos, e isso já basta para entender que as crianças não podem passar por uma questão de segurança. Mas algo que intriga elas é que a grade da floresta é tão pequena que só precisa levantar as pernas para passar. Não tem nem muita necessidade de se esforçar para gerar um pulo ou algo do tipo. Então, o que teria de tão perigoso que não há necessidade de impedir sua entrada? Isso claramente estimula o medo e a criatividade das crianças do orfanato em geral. A única certeza que as crianças têm é que elas começam a ser adotadas dentre os 6 até os 12 anos. Se elas chegam aos 12 anos, elas automaticamente são adotadas. Estranho, mas nada para se preocupar, todos vivem felizes e isso que importa. Até descobrirem que na verdade elas não moram em um orfanato e sim literalmente em uma fazenda. E fazendas trabalham com produtos. No caso, essa fazenda trabalha com crianças. As crianças recebem cuidados especiais para no final elas serem abatidas como um gado e elas acabam tendo seu cérebro devorado por
criaturas demoníacas que aparentemente tomam conta do mundo. Mas aí você pensa, por que o cérebro é uma parada meio zumbi? Bom, durante todo o período que as crianças vivem, elas recebem todos os tipos de estímulos para se tornarem inteligentes, e nisso proporcionam um melhor desenvolvimento cerebral e, consequentemente, uma melhor alimentação para os demônios. Então, quanto mais inteligente você for, mais chance você tem de ficar até os 12 anos no orfanato para depois ser abatido. Para você ir ficando mais e mais inteligente e assim proporcionar um melhor produto. Mas aí você pensa, poxa John, eu não sou inteligente, então eu seria morto? Nem sempre, tá? A inteligência de uma pessoa, ela se forma com estímulos. Então, se hoje você não se considera uma pessoa muito inteligente, você não tem que se preocupar. Se você vivesse na fazenda, você teria estímulos desde jovem e isso poderia fazer com que, lógico, falando cognitivamente, você seria a pessoa que deveria ser. Então você teria estímulos suficientes para, se você for ou não inteligente, você descobriria e seria. Então isso não seria problema no caso para a fazenda. Mas aí você pensa de novo, pô, como sobreviver em The Promised Neverland se provavelmente eu sou ruim na escola, mesmo estudando? Então, mesmo com estímulos dos quais eu já tenho, eu não sou mais inteligente. Aí você está errado de novo de achar que você não é uma pessoa inteligente com base no que você vive e é estimulado na escola. Existem vários tipos de inteligência, tá? Das quais inúmeras pessoas não sabem que possuem porque não sofreram os estímulos corretos. Então, por isso no anime eles cultivam grandes quantidades de informações e estudos para as crianças, para proporcionar o melhor desenvolvimento para cada cérebro. Até por isso que provavelmente criaram a cerca pequena e a lenda de que algo perigoso na floresta, que tem algo perigoso na floresta ou atrás do portão. Isso estimularia a criatividade de cada criança e o medo, para quem não sabe, ele pode não parecer, mas ele ajuda na criação de novos neurônios. Então, isso tudo para constituir uma criança mais inteligente possível. Então, os tipos de inteligência vai desde você ser bom em matemática, você ser bom em estratégia, você ser bom em atividades físicas, que você tem o maior controle do seu corpo, você tem uma função motora muito melhor do que as pessoas em média costumariam ter, você pode ser bom em escrita, enfim, são N tipos de inteligência das quais você pode ter, beleza? Então, só dando uma pausa de novo, lembrando, se você estiver escutando até aqui e estiver gostando, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações e também me auxiliar se você estiver gostando. Fechou? Voltando, mesmo arriscando criar crianças superdotadas e correr o risco de perdê-las fugindo ou, sei lá, cometendo suicídio ou algo do tipo, eles não tiveram medo, mas aí foi óbvio. Por isso, para isso acontecer, era só tomar todas as precauções possíveis. Nisso colocaram rastreadores e no final da floresta, após a cerca, colocaram um muro com alguns poucos metros de altura. Nada impossível que não dê para escalar. E finalmente, como sobreviver em The Promised Neverland depois de saber basicamente todo o contexto? Simples. O rastreador, ele fica na orelha. E sim, eles têm um rastreador. Se fosse em outro lugar, era simples, é só observar os recém-nascidos que chegam porque eles têm o rastreador implantado nas crianças há pouco tempo. Então era só procurar por uma cicatriz, é a mesma coisa que eles fazem no anime. Então, procurando a cicatriz e chegando à conclusão de onde fica, você tem 2 meses para destruir basicamente o rastreador. O primeiro é uma descarga elétrica, só que isso necessitaria de aparelhos que conseguissem gerar essa descarga elétrica e você pode vir não conseguir tê-los, ou que for mais simples, conseguir uma faca, saber onde tem e arrancar ele. É a parte, assim, é o jeito mais doloroso, menos prático, eu diria, mas isso tem uma vantagem. A vantagem é que o rastreador, quando você destrói ele, é até explicado no anime, que automaticamente ele manda um sinal para a matriz, que é onde ficam os demônios e no geral é onde cuidam das fazendas, porque é mais de uma, e manda um sinal também para o rastreador
da cuidadora. Então destruir nem pode ser a melhor opção. Então arrancar ele talvez seria uma melhor opção. E ele é algo bem pequeno, só precisaria saber exatamente onde ele está, para você não se rasgar à toa. No anime, eles usaram o pega-pega como uma desculpa para eles melhorarem suas capacidades físicas. É uma ótima ideia, tá? O pega-pega principalmente para crianças no geral, porque você estimula o corpo inteiro com um exercício que é a corrida. Então, basicamente, você está fazendo um treino corporal inteiro. Então, você teria que treinar basicamente dois tipos de corrida, que é correr uma velocidade constante e durante um bom tempo, para você treinar a sua resistência e treinar em pequenos circuitos com a sua velocidade máxima, para você treinar explosões de velocidade. Isso para você evitar ser pego ou se tiver uma necessidade de correr uma quantidade, né, em um espaço curto, numa a velocidade rápida, você conseguir. Então, durante todo esse período em que você se prepara, você descobre onde está o rastreador, você treina a sua capacidade física para, mesmo que você não seja a melhor pessoa quando se trata de atividade física, você ter como fazer alguma coisa. Durante todo esse período é essencial que você tenha controle sobre suas emoções. Você não pode deixar elas aparecerem, né? Elas literalmente entregarem o que você está fazendo, o que você pensa, justamente porque você está sendo observado. Podem ter câmeras ou não, então tudo isso é uma questão de controle emocional para você não deixar elas tomarem conta de você e você se entregar e acabar perdendo o foco. E aí, para você fugir, após todo esse período de treino, você manter a cabeça firme é durante a noite. Assim fica mais difícil de você ser visto e, se possível, é bom evitar roupas brancas ou que acabem gerando algum destaque durante a noite no meio da mata. Tá? Durante a noite não tem rondas e a partir das 20 horas a cuidadora ela tem que reportar para a matriz as informações que ocorreram durante o dia. Então você tem pelo menos 30 minutos sem que ela esteja de olho em você. Então você tem pelo menos aí uns 20 a 30 minutos de vantagem até ela notar que no rastreador principalmente que você não se encontra mais onde você está. No fim, você vai subir a parede, né? Você vai atravessar a cerca, vai entrar na mata, subir a parede e você vai notar que a muralha ela tem um formato de hexágono. Ou seja, são 6 lados e 5 deles são fazendas. O sexto é a matriz, onde vai ter uma ponte que passa por um enorme penhasco que circula atrás da muralha, sem chance de passar por essa ponte. Então você esquece. Você não vai conseguir passar por ela porque vão ter demônios, vão ter adultos, né, humanos, vai ter muita gente e você não tem capacidade física para lutar contra eles. Então você pode fazer duas coisas. A primeira que eu tinha pensado era você fazer tipo um pêndulo. Você pegar, amarrar a corda em uma árvore atrás, jogar, né, a corda que você vai usar para fazer com lençóis, pode ser lençóis, até mesmo como eles usaram na série, e se lançar de um lado para o outro até você conseguir chegar do outro lado, ou você pode seguir o que o anime mesmo fez, que eles fizeram uma tirolesa. A tirolesa é de toda forma um pouco mais segura, mas ela não é necessariamente mais fácil, porque você tem que prender a corda do outro lado. Então acaba sendo um pouco difícil também. Mas de qualquer jeito, de qualquer uma das duas maneiras escolhidas, com um pouco de paciência você consegue realizar as duas e é só não ter medo de altura, porque o penhasco ele é bem fundo. Então no fim, como sobreviver em The Promised Neverland, o principal é tentar e não desistir por mais difícil que pareça, porque vai parecer bem impossível, principalmente acreditar em algo que você criou na sua cabeça e todos dizem que é mentira, que sempre a verdade adulta, ela será absoluta e irá prevalecer. Então, por isso que você também tem que ter controle das suas emoções. Beleza? Bom, esse foi o episódio de hoje. Era para ele ter saído no sábado, mas eu tive alguns imprevistos e acabou saindo no domingo. Mas de qualquer forma ele sai. Então eu espero que vocês tenham uma ótima tarde, um bom dia, uma boa noite, depende de quando você estiver escutando, mas no geral, um beijão para vocês aí e até a próxima.